Boa noite, gente. Meu nome é Clara e o tema do nosso grupo é obsolescência programada. Os integrantes do nosso grupo são o Abner, o Breno, eu, Clara, a Fernanda e o Herbert. Eu vou dar a introdução ao assunto explicando brevemente o que é e qual o conceito de obsolescência programada. A obsolescência programada, ela significa que algo, normalmente é um produto, tem uma espécie de data de validade não oficial. E no caso da tecnologia, um bom exemplo que a gente pode citar é quando seu celular parece que está ficando mais lento ou até mesmo obsoleto em relação aos modelos mais novos. Isso ocorre pois o produto já veio de fábrica com a predisposição a se tornar obsoleto ou a parar de funcionar após certo período de uso. Quem começou a utilizar essa expressão e começar a fazer isso foi uma montadora, a General Motors, e foi na década de 1920 que o seu dono, Alfred Sloan, aplicou a sua estratégia. Olá pessoal, meu nome é Herbert e vou falar um pouco sobre o que é a obsolescência programada e onde que ela surgiu. Complementando um pouco o que a Clara falou, a obsolescência programada nada mais é do que uma técnica que é utilizada pelos fabricantes ou por empresários para forçar a compra de novos produtos, mesmo que os que você já tem estejam em perfeitas condições de funcionamento. Ela consiste em produzir itens já estabelecendo o término da vida útil deles, ou seja, eles criam um produto já com prazo, digamos assim, de validade, onde força você a trocar por outro produto, tendo que se atualizar no mercado. Esse conceito ele surgiu entre 1929 e 1930, tendo como pano de fundo a Grande Depressão, que foi uma crise que atingiu os Estados Unidos, e essa foi uma estratégia que eles utilizaram para poder sair um pouco da crise, tentar tapear um pouco o acontecido dessa época. Olá, meu nome é Abner Ferreira e hoje eu vou falar sobre as consequências da obsolescência programada. Então, essas são as principais. A primeira é o impacto na economia. Então, o fato das empresas produzirem o seu produto para possuir uma vida útil não muito duradoura, ou até mesmo com uma vida útil já pré-estabelecida, faz com que o usuário desse produto tenha que trocá-lo muito antes do que realmente seria necessário. E isso impacta entre muitas áreas no bolso do consumidor, que ele é obrigado a efetuar a troca de um produto por um mais novo, porque esse produto fica muito ultrapassado em um tempo muito curto e também começa a dar problema em tempo muito curto. Isso também causa impacto no mercado, porque o mercado tem que ficar se modificando constantemente em um curto período de tempo. E isso faz com que os aparelhos se tornem ultrapassados muito rapidamente também para o mercado. Esse primeiro impacto, ele influencia também no meio ambiente. Então, o fato da troca constante do aparelho faz com que ocorra o descarte também muito constante dos aparelhos. Os países mais desenvolvidos e industrializados costumam jogar os seus lixos em países em desenvolvimento, o lixo eletrônico. E isso acaba se acumulando nesses países e poluindo os locais. Além de tudo isso, a quantidade de plástico e metal e até mesmo produto químico que é jogado no ambiente, isso pode poluir o solo, além de chegar em mares e causar todos os problemas que a gente conhece. E esses materiais eles demoram muito para se decompor. Boa noite, meu nome é Breno e eu vou falar sobre alguns dos exemplos de produtos da obsolescência programada. Alguns dos produtos que eu vou falar, eles são fabricados com a data de validade pré-determinada. Ou seja, eles já são feitos para depois de um tempo eles pararem de funcionar. E aí torna esses produtos inúteis. O primeiro produto que eu vou falar é sobre as lâmpadas. As lâmpadas elas deveriam durar 2.500 horas, mas elas duram apenas 1.000 horas. E por que que isso acontece? Teve um acordo feito entre a Europa e os Estados Unidos, lá em Genebra, que os fabricantes das lâmpadas queriam diminuir o custo de produção das lâmpadas e aí, consequentemente, eles diminuiriam o tempo de vida útil da lâmpada, porque dessa forma
eles fariam com que as pessoas comprassem mais lâmpadas em um menor espaço de tempo. E aí, com o passar do tempo, um espanhol, um empresário chamado Benito Muros, ele fez um alerta dizendo que não tinha necessidade de ficar comprando várias e várias lâmpadas, sendo que a gente podia comprar um produto que durasse mais tempo e poluiria menos, traria menos prejuízos. E ele até cita, por exemplo, uma lâmpada que fica no Corpo de Bombeiros lá em Livermore, na Califórnia, onde essa lâmpada ela brilha já tem mais de 100 anos. Então, não tem necessidade de ficar toda hora trocando. Isso ele faz esse alerta por quê? Porque ele é um dos fundadores do movimento SOP, que significa Sem Obsolescência Programada. O outro exemplo que a gente pode dar de produto que tem a ver com a obsolescência programada é as impressoras de jato de tinta. Depois de um determinado número de impressões atingido, a impressora trava. O que acontece? Com o passar do tempo, essa polêmica das lâmpadas ganhou notoriedade. E aí uma diretora chamada Cosima Danoritzer, ela fez um documentário que chama A Conspiração da Lâmpada Elétrica, e nesse documentário ela retrata alguns casos semelhantes e que contém a obsolescência programada. E o caso é da impressora de jato de tinta. Um rapaz, ele teve a impressora dele danificada, estava com um problema, e ele leva na assistência técnica para arrumar. Chegando lá, os rapazes, os técnicos que vão arrumar, dizem que não tem mais conserto, que não tem como arrumar, não funciona mais. E aí ele, por curiosidade, ele decide abrir a impressora e ele mesmo tentar ver o que poderia ser o problema. E ele encontra um chip chamado EEPROM, que ele fazia todo o controle da impressora. Então ele era programado para que quando atingisse um número de impressões, ele travasse a impressora e ela parasse de funcionar, tornando o objeto inútil. Os exemplos que a gente tem muito comum são os smartphones, que são modelos e versões são atualizadas, roupas e calçados também. E aí esses dois aspectos é os que mais entram também na obsolescência percebida. Porque o que acontece? Além da obsolescência programada, há também a percebida. O que seria a percebida? A obsolescência percebida é quando você sabe que o produto ainda funciona, é bom, mas é induzido a jogar ele fora para comprar um novo. E por que que isso acontece muitas vezes do smartphone? É o que a gente mais vê assim comum. É lançado o 1, o 2, ou então o 1, um S, aí depois um Plus e um Plus mais mais, e sempre vão acrescentando alguma coisa para ter uma diferença. Ou então eles lançam uma versão que vai só até determinado número de smartphone. Depois disso, torna-se obsoleto, não dá mais para usar, porque ele não atualiza mais, então fica ultrapassado. Entretanto, ele não deixa de ser útil. Da mesma forma são as roupas. Algumas roupas elas deixam de ter um valor porque parou de ser usado por determinada pessoa. Então, alguém lança uma moda e a pessoa tem a necessidade de comprar uma roupa nova, sendo que ainda tem uma antiga que funcionaria super bem e estaria funcionando tranquilamente. Esses são alguns dos exemplos que a gente tem da obsolescência programada. Olá, pessoal. Eu sou a Fernanda e eu vou falar hoje sobre dicas importantes de como a gente pode fugir da obsolescência programada. Então, eu vou passar conteúdos informativos para a gente poder sair desse ciclo e contribuir também com o meio ambiente. Então, as principais dicas, né, aqui, eu vou começar pela número 1, que é para a gente refletir, né, se eu preciso mesmo de um dispositivo novo. E aí, vale lembrar que se o seu celular ainda recebe todas as atualizações, você deve
manter ele pertinho. Não precisa você trocar de aparelho porque lançou um novo. Então, de repente, aqui se quebrou uma peça, você pode trocar a peça ao invés de comprar um novo. Isso você vai contribuindo aos poucos para fugir da obsolescência programada. Em relação ao notebook, por exemplo, existem ferramentas que você pode incrementar no seu, na sua tecnologia para que você consiga continuar usando ele por mais tempo. Uma das dicas aqui é o SSD. Então, ele é uma memória que você pode comprar e colocar no seu computador para deixar ele mais rápido. Então, se o seu computador estiver lento, você pode comprar um SSD. A dica número 2 é fazer o descarte correto, né, do lixo eletrônico que você produz, né? E aí isso ajuda em que exatamente, né? Porque parece que um assunto não tem nada a ver com o outro, mas ajuda muito. Algumas empresas, elas têm obrigação com a legislação brasileira de recolher esses resíduos da produção. E ela recolhe para fazer o descarte correto ou até mesmo para poder reaproveitar aquela peça. E isso também acaba diminuindo, né, as produções e extraindo mais matéria-prima da natureza e acaba reutilizando ao invés de produzir novas. E aí, dessa forma, a gente também contribui com o planeta e cumpre a cidadania, né, brasileira. Aí a dica valiosa número 3 é a pesquisa, né? Sempre pesquisar nunca é demais. Então, dessa forma, você avaliou e chegou à conclusão que você realmente precisa de um dispositivo novo. De repente, a peça que quebrou, ela é mais cara do que um celular, ou o celular foi roubado, ou aconteceu alguma coisa nesse sentido que você não consegue reutilizar ou recuperar. E aí é interessante, né, nessa etapa que a gente aproveite de todos os materiais informativos que a gente tem disponível na internet, como, por exemplo, os canais do YouTube. E também perguntar para os nossos amigos que entendem do assunto de tecnologia, né, como a gente aqui da ETEC que está estudando nesse momento, para saber se existe um dispositivo que não se perca tanto as atualizações, qual é a marca melhor, qual a marca mais durável, e assim a gente vai desviando da obsolescência programada. Aí a gente também criou um material, né? Como fugir aqui da obsolescência programada, que vai estar disponível aqui nesse link aqui embaixo do vídeo. E esse material contém a listinha dessas dicas, vai conter o link desse vídeo e uma listinha de coisas que você pode evitar e também compartilhar com seus amigos para fugir da obsolescência programada. Eu coloquei aqui também 2 pontos importantes que fazem o descarte correto do lixo eletrônico e assim a gente pode fazer a nossa parte como individual também. Então, da minha parte era isso. Muito obrigada. Então, gente, concluindo, a luta contra a obsolescência programada, ela só pode ser atingida repensando a engenharia e produção dos bens de consumo. O novo conceito, chamado do berço ao berço, afirma que se as fábricas funcionassem como a natureza, de modo cíclico, a própria obsolescência se tornaria obsoleta. Aqui estão as referências para quem quiser se aprofundar mais no assunto e agradecemos a sua atenção até aqui. Obrigada.